Olá, tudo bem com você? Aqui o professor Oswaldo para falarmos hoje sobre Machado de Assis. Um tantinho de Machado de Assis para que você, aluno, saiba quem foi este grande autor brasileiro que é conhecido no mundo todo devido ao seu grande trabalho na literatura, ou seja, dos seus grandes livros, publicações aí. Então vamos conhecer um pouquinho sobre Machado de Assis. Quem foi este? Bom, Joaquim Maria Machado de Assis nasceu pobre e epilético. Era filho de Francisco José Machado de Assis e de Leopoldina Machado de Assis, neto de escravos alforriados, ou seja, tinha ali a sua carta de alforria, perdão, e eram livres. Machado de Assis foi criado ali no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, né, ajudava a sua família no que podia, tendo então frequentado regularmente a escola, a sua instrução, né, veio por conta própria, devido ao interesse que tinha em todos os tipos de leitura. E graças a seu talento e a uma enorme força de vontade, superou todas as dificuldades, né, ou essas dificuldades, e tornou-se um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos. Sim, Machado de Assis. Entre os seus 6 e 14 anos de idade, Machado de Assis, né, perdeu a sua única irmã, a mãe e o pai, né, aos 16 anos. Machado de Assis empregou-se como aprendiz numa tipografia e publicou os primeiros versos no jornal A Marmota. No ano de 1860, Machado de Assis foi convidado por Quintino Bocaiúva para colaborar no Diário do Rio de Janeiro. Então, datam dessa década, lembrando vocês, né, quase todas as suas comédias teatrais e o livro poemas chamado Crisálidas. Pois bem, no dia 12 de novembro do ano de 1869, Machado de Assis contrai um matrimônio, casa-se com Carolina Augusta Xavier de Novaes. E esse casamento ocorreu contra a vontade da família da moça. Mal sabiam eles que ele se tornaria um dos grandes escritores brasileiros. Uma vez que Machado tinha mais problemas do que fama. Então, essa união durou cerca de 35 anos e o casal não teve filhos. Carolina contribuiu, né, para o amadurecimento intelectual de Machado de Assis, revelando ali os clássicos portugueses e vários autores de língua inglesa. Veja a importância dela na vida de Machado de Assis. Porém, na década do ano de 1870, Machado publicou os poemas Falenas e Americanas, além dos contos fluminenses e histórias da meia-noite. O público, né, e a crítica consagraram seus méritos de escritor. Então Machado de Assis publicou os romances, anotem aí para não esquecer, Ressurreição, no ano de 1872, A Mão e a Luva, em 1874, Helena, em 1876 e Iaiá Garcia, no ano de 1878. Essas obras, né, ainda estão ligadas à literatura chamada romântica e formam aí a chamada primeira fase de Machado de Assis. Porém, no ano de 1873, para vocês terem uma ideia, o escritor foi nomeado primeiro oficial da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. A sua carreira burocrática, né, do Machado de Assis, teve ali uma ascensão muito rápida, uma vez que no ano de 1892 já era diretor-geral do Ministério da Aviação. Ou seja, o emprego público vai garantir a Machado de Assis uma estabilidade financeira, uma vez que viver de literatura naquele período, né, era quase impossível, mesmo para os bons escritores era muito difícil. Porém, na década do ano de 1880, a obra de Machado de Assis sofreu ali uma verdadeira revolução em termos de estilo e também de conteúdo, inaugurando aí o chamado realismo, né? Então aí a gente tem na literatura brasileira os romances, como por exemplo Memórias Póstumas de Brás Cubas, do ano de 1881, Quincas Borbas, 1891, Dom Casmurro, o famoso livro de Machado de Assis, do ano de 1899, Contos, Papéis Avulsos, de 82, Histórias sem data, de 1884, Várias Histórias, de 1896 e Páginas Recolhidas, do ano de 1899. Entre outros, né, revelam o autor em sua plenitude, ou seja, o espírito crítico
a grande ironia, o pessimismo e uma profunda reflexão, né, sobre a sociedade brasileira são as marcas mais características da obra de Machado de Assis. No ano de 1897, né, vai anotando para não esquecer, Machado ele funda a Academia Brasileira de Letras, ou seja, a Academia Brasileira de Letras foi fundada por Machado de Assis. Então não esqueça quando alguém estiver falando sobre, né, os grandes escritores que ocupam ali as cadeiras, tá? Da qual foi o primeiro presidente, lógico, pelo que a instituição também, né, conhecida como a Casa de Machado de Assis. Ele ocupou a cadeira de número 23, de cujo patrono José de Alencar foi amigo e admirador. Já no ano de 1904, a morte de sua mulher foi um duro golpe, né, para o escritor. Depois disso, raramente ele saía de casa e sua saúde foi piorando por causa da epilepsia. Os problemas nervosos e uma gagueira, né, contribuíram ainda mais para o seu isolamento. Então, são dessa época seus últimos romances, como por exemplo Esaú e Jacó, 1904, Memorial de Aires, 1908, e que fecha aí o ciclo realista iniciado com Brás Cubas. Machado de Assis, ele morreu em sua casa, né, situada na rua Cosme Velho, e foi decretado ali luto oficial pelo governo do Rio de Janeiro, né, e seu enterro acompanhado por uma multidão atesta a fama ali alcançada pelo autor Machado de Assis. O fato de ter escrito em português, uma língua de poucos leitores, né, tornou difícil o reconhecimento internacional do autor, né, mas a partir do século XX, porém, as suas obras têm sido traduzidas aí para o inglês, o francês, o espanhol e o alemão, despertando assim o interesse mundial. De fato, trata-se de um dos grandes nomes do realismo, né, que pode se colocar ao lado do francês, né, Flaubert, e o do russo Dostoiévski, apenas para citar aí, né, dois dos maiores autores do mesmo período da literatura ou na literatura universal, a qual Machado de Assis faz parte. Pois bem, se esse conteúdo foi relevante para você nesta aula aqui, eu peço que você deixe aí o dedo no like e inscreva-se logo abaixo aqui no canal. É isso, aula online sempre aqui presente, trazendo um bom conteúdo para você aí ficar a par de quem foi Machado de Assis ou Joaquim Maria Machado de Assis, um dos grandes escritores brasileiros. É isso aí. Vejo você no próximo vídeo.